As doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti são muito conhecidas, assim como os sintomas também. Em alguns casos, deixam sequelas nos pacientes. No caso da chikungunya, sequelas que até se estendem por anos. E no caso das mulheres grávidas, podem ajudar no desenvolvimento de malformações congênitas, como bebês que nascem com microcefalia. Nós vamos assistir a reportagem aqui no estúdio daqui a pouco. Nosso especialista conversa sobre as possibilidades de complicações dessas doenças durante a gravidez. Nayara é mãe do Lucas. Para ela, o filho é o melhor presente. A estudante descobriu a microcefalia após o parto. Durante a gestação, eu tive uma virose bem no início da gestação, mas na época a gente não teve diagnóstico de Zika, porque na época não fazia e nem se associava ainda a Zika, a microcefalia. Então, assim, eu tive um acompanhamento gestacional muito bem feito e nenhuma suspeita de diagnóstico. Minha gravidez foi muito saudável, eu trabalhei a gravidez praticamente inteira. O mosquito Aedes aegypti assusta a gestante há alguns anos, em especial quando o assunto relaciona-se com o caso de microcefalia nos bebês de mães infectadas na gestação. Nem toda grávida com Zika vírus dá à luz a bebês com microcefalia. Só em média, 6 a 12% dos bebês de mães que tiveram o vírus nascem com malformações. O Lucas foi muito esperado pela Nayara. A chegada dele foi motivo de muita alegria, depois do susto com a descoberta da microcefalia. Mas aqui, todo dia é cheio de desafios, mas principalmente de alegrias em cada novo aprendizado e avanço no tratamento. Sempre olhar o seu filho como um ser único e sempre buscar as conquistas dele, porque a cada mínima evolução dele é um passo gigantesco. Então, as terapias colaboram muito com essa parte de desenvolvimento. Em casa também é muito importante a gente o tempo todo estimulando a criança, são mínimos detalhes que a gente pode auxiliar eles com isso. A questão de de você pensar que eu estou fazendo essa terapia agora, mas ele não está falando, está demorando muito, mas persistir. A persistência é importante, são passos pequenos, mas são passos. Então, a cada passo que você vai dando é uma conquista. A doença não é a única transmitida pelo mosquito. O inseto ameaça a gravidez de outras formas, segundo pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. A dengue catapulta em pelo menos 3 vezes o risco de falecer durante os 9 meses de gravidez. Nayara teve todos os cuidados durante a gestação e, mesmo assim, contraiu o vírus. Mas, para ela, o melhor mesmo foi vivenciar todos os instantes e maravilhas da gravidez. Mas eu confiava muito na vontade de Deus, então eu sabia que se fosse para ser, seria independente. Mas eu resolvi viver minha gravidez e acho que foi a melhor escolha que eu fiz. E aí, a gente vai falar mais sobre esse assunto agora com o médico obstetra Marizon da Costa Armstrong. Doutor Marizon, bom dia. Bom dia a vocês. Bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. A gente tem aqui o leque de doenças que são trazidas pelo vetor que é o Aedes aegypti. A gente falava aí na reportagem, a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela. E a gente tem um outro vírus também que é trazido pelo Aedes aegypti, que é o maiaro, que é um vírus que já circula há muitos anos no Brasil, mas já tem trazido também alguns casos. E, doutor Marizon, com relação às mulheres grávidas, essas complicações, a gente viu o caso, por exemplo, de uma consequência da doença adquirida durante a gravidez, elas realmente podem ser complicadas para o bebê, né? Exatamente. Não apenas com relação à microcefalia, mas também com relação a outras doenças de desenvolvimento cognitivo, retardo de desenvolvimento de fala, de andar, mas também as alterações morfológicas, como a microcefalia, alterações oftalmológicas, entre outras. Dessas 4 doenças que elencamos aqui, mais o maiaro, qual delas pode trazer mais consequências? A gente teve uma explosão do caso de Zika vírus e também associados aos casos de microcefalia. O senhor, inclusive, estudou muito esse assunto e a diferença seria que, no caso da Zika,
pelo menos o vírus até agora não tem mais de um tipo de vírus. A dengue tem 4 tipos de vírus, né? Exatamente, e isso faz com que seja mais difícil o controle e a cada infecção, por exemplo, da dengue, essa infecção tem um potencial de complicações maior. É interessante dizer exatamente que houve uma diminuição da infecção pelo Zika vírus, ainda se estuda o porquê dessa diminuição, mas acredita-se que por ser um vírus de alta infectividade já tem infectado uma quantidade muito grande da população e por isso nós deixamos de ter alguns casos do Zika vírus. Entretanto, os outros vírus, como chikungunya e o maiaro, mais recentemente, eles têm a capacidade de infectar a mãe e, consequentemente, se durante a gestação, acometer o feto, numa proporção menor que o do Zika vírus, porém, com um comprometimento para o desenvolvimento desse feto. O que fazer ainda na gravidez para evitar essas consequências e, claro, inicialmente, essa contaminação? Muito bem, e isso trata-se da prevenção. Essa prevenção, ela não existe para esses vírus vacina que deva ser utilizada de rotina durante a gestação, a exceção em casos de surtos de doença aguda ou uma grande quantidade recente. A vacina da febre amarela pode ser utilizada quando bem indicada pelo profissional, mas a vacina da dengue ela é contraindicada durante o período da gestação e não existe vacina para o Zika, chikungunya e para o maiaro até hoje. Então, a prevenção trata-se de evitar o contato ou a picadura do mosquito. E isso está relacionado com os meios de proteção de barreira, como vestimentas mais compridas, como a utilização de protetores de tela e obviamente, a utilização do repelente, que precisa ser muito bem utilizado. Se utilizado de maneira inadequada, o repelente ele pode trazer doenças. O repelente... Às vezes, a mulher grávida, com muito medo de pegar a doença, usa o repelente de forma inadequada, doutor? Exatamente. O repelente, ele existe em vários tipos de produtos distintos, mas o mecanismo de ação é o mesmo. Eles são aplicados na pele, evaporam, e essa evaporação ela vai gerar uma barreira, uma proteção química, e essa proteção química ela precisa acontecer através dessa evaporação. Portanto, o repelente ele não deve ser utilizado como hidratante, como protetor solar, antes da vestimenta adequada. Então, a mulher primeiro se veste e depois de vestida, nas partes expostas, menos na face, ela aplica o repelente. Precisa e pode passar reaplicar? por cima. Sim, e a depender do produto, isso depende do tipo de produto utilizado e da concentração desse produto. Então, é muito importante que as mulheres observem no rótulo o tempo de reaplicação que virá discriminado e, obviamente, isso depende, como eu disse, da concentração desse produto que ela adquiriu. Como tudo é muito novo, especialmente o Zika, que nós tivemos um surto mais recente, não é possível ainda durante a gravidez saber se o bebê vai nascer com algum problema, ou é? É possível fazer um diagnóstico precoce, ou seja, um diagnóstico ainda intraútero, porém, esse diagnóstico é um diagnóstico já da doença instalada. Não é possível afirmar que, diante de um quadro de infecção, se a mulher irá desenvolver algum tipo de alteração, ou o feto irá desenvolver algum tipo de alteração subsequentemente. Temos aqui os sintomas, doutor, das 3 principais doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, né? A dengue, a chikungunya e a zika. Exato, e é importante ressaltar que esses vírus eles são vírus diferentes. Eles são transmitidos por mosquito e por isso são chamados de arboviroses. São as doenças que são transmitidas através da picada de mosquitos e de carrapatos. E esses vírus eles têm manifestações semelhantes, mas essas que estão aqui destacadas são aquilo que geralmente as distingue entre si. Porém, o diagnóstico definitivo ele só é possível através de exames sorológicos específicos. Bom, tem a dengue aí com febre alta, dor no corpo e atrás dos olhos. São sintomas bem característicos. No caso da chikungunya, os inchaços e as dores nas articulações são bem mais frequentes e pode até se estender por muitos meses e até anos, né, doutor? Semelhantemente ao maiaro, que é um vírus primo do chikungunya e tem as mesmas características e a permanência dessas dores por longo período de tempo. E a zika traz manchas vermelhas na pele e coceira. Então, para você, especialmente que está grávida, lógico que isso aqui serve para todo mundo, né, gente? A gente está ainda mais agora, depois do período chuvoso, em que a gente começa a ter mais preocupação sobre os criadores do mosquito da dengue, a gente fala da dengue, mas do Aedes aegypti, que traz todas essas doenças, é muito importante a atenção de todo mundo para evitar que não só as grávidas, mas todas as pessoas tenham a possibilidade de não ter essas doenças. Eu queria agradecer ao Dr. Maison Costa Armstrong, que é médico obstetra, trazendo para a gente essas informações. Obrigada, doutor. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigada. Um bom dia.